incidente de assunção de competência, a gente termina um programa. Então, não se preocupem, que a gente, apesar de todas as situações, a gente estava bem no programa. A gente tinha visto a teoria geral dos recursos, a gente tinha iniciado e feito a apelação, tinha feito o agravo de instrumento, e o agravo interno eu gravei, porque ele é bem curtinho. Eu fiquei falando bem lá em São Paulo, eu me lembro na gravação para vocês, que o agravo interno, qual é a diferença dele para o agravo de instrumento, e eu começo agora, tá? E o agravo de instrumento é naquele rol do 1015, com o acórdão que eu mandei para a Lu, tá? Que ela repassou para vocês, de uma possível enumeração de casos típicos com a mitigação que o STJ fez a previsão, mas é naquele rol. E o agravo de instrumento, ele enfrenta, ele ataca uma decisão interlocutória de um juiz de primeira instância. Então, ele não tem nada a ver, não dá para confundir com o agravo interno. O agravo interno, ele ataca, ele enfrenta a decisão já de um desembargador relator ou de um ministro dos tribunais superiores. Então, o desembargador, se decidir um recurso sozinho, aí ele pode estar errado. Aquele recurso já tinha que ser sido analisado por quem? Pela colegialidade. Ou seja, o que é que eu quero com um duplo grau? Eu quero que ele seja analisado só por uma cabeça ou por várias cabeças. Eu quero que ele seja analisado por várias cabeças. Ou seja, por uma Câmara, por uma turma. Eu quero que ele seja analisado por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e não só pelo ministro Gilmar Mendes, não só pelo ministro, pela ministra Rosa Weber. Ou seja, eu não quero só uma análise, eu não quero só uma análise da ministra Nancy Andrighi no STJ, eu não quero só uma análise do ministro Napoleão, eu quero uma análise de todos aqueles que compõem o órgão colegiado, o órgão plural. Então, é isso que a gente requer com o recurso. Bom, se ele já tiver um vício, é autorizado o desembargador, é autorizado pela lei o ministro a fazer o quê? A dar o corte. Só que ele cortando monocraticamente, mono é um, cracia é governo, governo de um só cortando, um só decidindo, e não levando para o órgão colegiado, o que é que eu faço? Nasce um outro recurso. Por quê? Porque ele pode ter errado. E aí, qual é o recurso? É aquele agravo interno, que vai tentar destrancar daquele vício que entendeu monocraticamente, ou seja, aquele sozinho, ele pode estar errado, leva para uma sessão colegiada. Então, não tem erro. Toda vez que o recurso for trancado, foi trancado, eu tenho que raciocinar o quê? Foi por juiz de primeira instância? Então, não é agravo interno. Agora, foi já pelo tribunal? Foi já pela segunda instância? Foi já pela instância superior? Aí é o agravo interno, ok? Então, não tem erro. Aí a gente vai agora dar continuidade e eu vou fazer a nossa apresentação, como sempre, do nosso roteiro de embargos de declaração. Vejam que a gente está caminhando muito em função do nosso CPC. Então, eu saí do agravo interno, eu estou continuando no código, e aí eu alcancei quem? Os embargos de declaração. Tudo bem? Vamos aos embargos de declaração. Artigo 1022. Estão vendo bem, por favor? Bere, colegas, Sim, Lucas, todos? Legal. Obrigada, Canandra. Eu acho que a vozinha da Canandra, não é? Sim. Obrigada, saudade da voz de vocês. Então, embargos de declaração, CPC, o artigo 1022. Aí a primeira situação que se coloca é um recurso ou não?
por que a discussão é se é ou não um recurso? Porque ele tem uma função, prestem bem atenção, a função dele é tão específica, é tão localizada, que aí ficou uma discussão doutrinária se ele era recurso ou não. Por que a gente não vai ficar discutindo mais com a doutrina, para nossa sorte, tá? Porque essa discussão era cerebrina, era uma discussão interminável lá para o CPC de 73 revogado, e para o CPC de lá de 39. Hoje não mais, hoje pacificada, amém, oxalá. Por que amém? Porque o CPC já disse que é recurso. Então, é uma discussão que ficou para a doutrina, esquecida na doutrina. Claro, quem for escrever sobre embargos de declaração, eu vou fazer um livro sobre embargos de declaração. Claro que você vai fazer o histórico dessa discussão e eu vou apresentar ela para vocês. Mas dizer assim, ela é importante? Não é mais. Ela não tem mais um sedimento, sabe assim, um cimento de importância. Acabou, ela não é mais importante. Agora, por que a doutrina discutia isso? Vamos relembrar lá a primeira aula, olhem só. A gente vai voltar lá para o primeiro encontro, lá para março. Por que lá para março? Porque o que é recurso? Recurso quer o quê? Pretende o quê? Ele quer reforma, ele quer mudança. E o que querem os embargos de declaração? Ele quer reforma? Ele quer mudança? Não. Ele não quer isso. Ele não é um tipo de recurso que pede isso. Ele pede, então, o quê, professora? Olhem, acompanhem o nosso esquema. Ele pede complementação, ele pede esclarecimento, ele pede integração. Tanto é que os concursos de prova objetiva escrevem assim: qual é o papel, qual é a função dos embargos de declaração? A função dos embargos de declaração nada mais é do que complementar, do que integrar. Eles adoram esse termo, integrativa, a função integrativa dos embargos de declaração. Então, é o seguinte, hoje a Gisele acorda, ela é juíza, e ela vai prolatar uma sentença. Prestem bem atenção, eu vou escrever uma sentença porque eu sou juíza, tá? Primeira instância. Quando eu vou escrever a sentença, eu não estou lá em um bom dia, eu uso um termo que ficou ali, soou obscuro, ficou estranho, eu esqueço um pedido que um de vocês fizeram como advogados e advogadas, ou seja, eu sou omissa. Então, a necessidade de retirar a omissão, de retirar a lacuna, a obscuridade, ou eu escrevi que eu deferia, olhem só, o dano moral. Aí, quando eu coloquei lá no final da sentença, eu disse indefiro o dano moral. O que é que isso apresenta? Uma contradição. Como é que no meio defere e no final indefere? Então, a juíza Gisele deferiu ou indeferiu o dano moral? Então, gerou uma contradição. Como é que eu vou recorrer depois? Prestem bem atenção para o que eu vou falar agora. Como é que eu vou recorrer depois se eu estou com uma obscuridade, uma lacuna, uma contradição, uma omissão? Então, é um ato de intelecção do juiz que ele tem que estar o quê? Claro, preciso, certo. Então, olhem só, clareza, certeza, precisão. O ato tem que ser expresso, o mais claro possível. Hoje até se discute, né, que as decisões dos juízes, e prestem bem atenção, antes eu falei só sentença, não foi o meu exemplo? Mas agora eu estou usando a palavra decisão. Então, professora, cabem embargos de declaração de uma decisão interlocutória? Sim. Cabem embargos de declaração de uma sentença? Sim. Cabem embargos de declaração de um acórdão? Sim. Cabem embargos de declaração de todo e qualquer ato do juiz, de todo e qualquer
provimento do magistrado que tenha conteúdo decisório. Porque no momento dele decidir, ele pode ser omisso, contraditório, obscuro. Então, são os pressupostos de cabimento. Então, eu tenho que ter uma decisão, pode ser uma sentença, pode ser um acordo, pode ser uma decisão interlocutória, e eu tenho que ter um desses argumentos, um desses fundamentos. Quais são os fundamentos? Ou a omissão, ou a contradição, ou a obscuridade, tá? Eu não posso inventar. Eu tenho que indicar de modo preciso, argumentativamente, onde está a omissão, a contradição e a obscuridade. E também diz a lei um erro material, que a gente vai estudar devagarzinho, tá? Mas vamos por partes. Então, por que a doutrina discutia, número 1, vamos sedimentar logo isso. Por que a doutrina discutia se embargos de declaração seriam ou não recurso? Porque ele tem uma função específica. Eu vou brigar com o ato do juiz, eu vou brigar com a decisão do juiz, porque ela tem um vício. Qual é o vício dela? É um problema de lacuna, de obscuridade, portanto, é porque está faltando alguma coisa, ela é omissa, ou porque ela é contraditória. E hoje, acrescentando no novo código, um erro material. O que é esse erro material, professora? Diga logo. O erro material é um erro de digitação. O nome que devia constar lá no processo era Pedro, José, sei lá, dos Anzós Pereira, lá o sobrenome dele. E aí constava Pedro João. É um erro material. É um simples erro. Olha, excelência, eu preciso que o senhor confirme aí a própria parte. Ah, mas professor, isso é uma bobagem, porque está dentro de um processo que é Pedro José, está dentro de uma situação de um processo que já está lá, tudo bonitinho, mas prestem bem atenção. O que é que transita em julgado? Então, vocês têm que ser técnicos com o processo, tendo aquele cuidado muito delicado, tá, com o processo, contrato do processo. Eu tenho que ver, a parte está correta? Se tem litisconsorte, os litisconsortes estão nominados, porque a coisa julgada vai defluir dali. Então, vocês têm que ver o ato como um todo, tanto na parte formal, quanto na parte de conteúdo. E os embargos de declaração, quando apresentam a hipótese de um erro material, é porque houve um erro de digitação, é porque quando colocou um valor, é um valor que é um cálculo que tem que estar compatível com o que foi pedido do processo. Então, o erro material é aquele erro ou de simples digitação, ou um erro que pode ser naturalmente consertado. Não é erro em termos de justiça da decisão. Erro em termos de justiça da decisão não é caso de embargo de declaração. O erro material, repito, é um erro de forma, de nome, de digitação, de número. Ah, escreveu lá 1 milhão, 3 zeros a mais, e não devia ter 3 zeros a mais, era R$1.000. Aí, excelência, o senhor quis dizer mesmo isso, R$1 milhão, porque em nenhum momento do processo tinha esse pedido de R$1 milhão. Então, é só para ajeitar o ato. Todos nós, meus caros, somos seres humanos. Erramos? Sim, com certeza. E precisamos consertar nossos erros. Então, eu oponho o ED, olhem o termo técnico, eu faço a oposição do recurso de embargos de declaração. Para quê, então? Para ajeitar esses problemas da decisão. Ajeitar o quê? A lacuna, que é a omissão, a obscuridade, a contradição, um erro material. É para isso que servem os embargos de declaração. Então, por isso que se discutia se ele era recurso ou não, ou se ele era apenas um incidente para colocar a coisa no rumo, no trilho. Entenderam? Tá? Então, eu vou ler para vocês. Recurso ou não?
No CPC, não tem mais essa discussão, porque ele está localizado como recurso. A doutrina que discutia se ele era somente para complementar, esclarecer uma decisão e não alterá-la. Se recurso é para reforma e ele não quer reformar, então ele não seria recurso. É por isso que a doutrina discutia e ainda discute. Em alguns livros de embargos de declaração, se seria ou não recurso. Porém, prestem bem atenção no que eu vou dizer. O Supremo Tribunal Federal, eu vou contar uma historinha, que é essa minha segunda frase aí para vocês. Porém, excepcionalmente, admitem-se os embargos de declaração com efeitos modificativos ou de caráter infringente. Professor, eu estou lá no estágio, e no estágio eu vi o advogado ou a advogada escrevendo embargos de declaração com efeitos modificativos. O que é isso? É outra coisa que eu ainda não falei. Então, vejam só, para que servem os embargos? Está lá no artigo 1022, para sanar uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Aí eu vou contar a historinha. Lá nos idos de 1992, 93, olhem que faz muito tempo, mais de 10 anos atrás, tá? 91, 92. Começou a se criar um costume no Brasil de se opor embargos de declaração. Olhem que eu estou falando, costume. Eu não disse que está escrito no código. Olhem a diferença, tudo bem? Então, eu disse que era um costume. Então, escrito lá no código, não existe. Começou a criar um costume dos advogados, das advogadas, fazerem a oposição de embargo de declaração com efeito modificativo, escrevendo essa expressão. Vem perante Vossa Excelência opor embargos de declaração com efeito modificativo. Eu vou apresentar para vocês na próxima aula, vou ver até com a Lúcia, vocês têm algum horário essa semana, ou na quarta, ou na sexta, para a gente ver aí um horáriozinho, para fazer mais uma aulinha, aí eu vou apresentar a peça prática. Eu vou colocar de embargos normais, sem esse pedido de efeito modificativo, e de embargos com efeito modificativo, para vocês sentirem a diferença. E aí esses advogados começaram a criar isso. Ah, não, eu vou pedir no ED para modificar. Ele não é recurso? Alguns advogados diziam, então eu vou pedir para mudar a decisão. E isso, olhem lá a expressão que eu vou utilizar, grudou, colou. Colou em quem? Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em 1994, tá? Admitiu embargos de declaração excepcionalmente com efeito modificativo. Professor, isso estava escrito no código? Não, eu acabei de dizer para vocês. Então, o Código de 73 não tinha isso expresso. Quando o Supremo, a jurisprudência, cria direito, quando a jurisprudência interpreta e intervém como se fosse um legislador, mas nem poderia ser, mas aí fez as vezes de legislador, ela criou como se fosse uma norma. Ela criou direito. Então, todo mundo passou a utilizar. Eu e todos os membros do Ministério Público, e advogados e advogadas e defensores públicos, todo mundo passou a utilizar. Então, mais do que nunca se confirmou o caráter de recurso. Mas, professora, quando é que eu vou poder fazer esse pedido de efeito modificativo? Porque senão vai virar uma apelação, correto? Se eu vou estar recorrendo de uma sentença, para que eu vou usar ED? Ou vou usar o ED como se fosse apelação? Viram como perde o sentido? Viram como fica estranho? A apelação nós estudamos, é para atacar a sentença. A decisão interlocutória é atacada por quem? Pelo agravo de instrumento. A decisão monocrática do relator é atacada por quem? Pelo agravo interno. Foram os recursos que a gente já estudou, repito. Atacar a sentença, apelação. Atacar a decisão interlocutória, agravo de instrumento. Atacar a decisão monocrática de relator, agravo interno.
É o que a gente estudou. Aí aparece um estranhão, um monstrinho, que eu costumo dizer que é o ED, os embargos de declaração. Então, quando eu vou usar o ED com efeito modificativo, quando eu tiver a omissão, aí eu peço para ele mudar. Porque, vejam, quando eu peço para o juiz dano material e dano moral, eu quero que o juiz escreva o que na sentença? Dano material e dano moral, seja para eu ganhar ou para perder. Se eu faço 2 pedidos, eu quero que o juiz prolate a sentença com quantos pedidos? 2, é claro. Isso é lógico. Isso é natural. Se o juiz esquece um, o que é que pensaram os advogados? Ele é omisso. É caso de ED. Eu vou entrar com o ED, opor o ED, e pedir para ele modificar, porque ele vai ter que incluir o pedido. Entenderam agora? Então, eu venho opor embargos de declaração com efeito modificativo, porque o juiz esqueceu um dos pedidos, então ele vai ter que modificar a decisão. Correto agora? Então, por isso o nome é de com efeito modificativo. Aí a doutrina resolveu inventar mais um nome que adoram em concurso público e em prova de OAB, que é o ED com caráter infringente. Aquilo que infringe, que modifica. Entendido agora? E continuando aqui 2, cabimento. Cabimento quanto aos atos provimentos do juiz. Quais são os atos do juiz que são atacados por embargos de declaração? O que eu disse para vocês, só o que tem caráter de decisão. Qualquer decisão interlocutória, sentença, acordo, qualquer decisão de modo geral, em qualquer instância. Então, em primeira instância, cabe ED, desde que tenha o quê? Decisão, mais omissão, contradição ou obscuridade. Repito, omissão, contradição ou obscuridade. Tudo bem? Até agora, tá? Cabimento. Cabimento quanto ao conteúdo. Então, nós vimos quanto aos atos. Quais são os atos que são atacáveis por embargos de declaração? Qualquer sentença, qualquer acordo, qualquer decisão. Ah, professora, cabe de despacho? Eu disse de decisão. Então, de despacho, cabem embargos de declaração? Não. Não cabem embargos de declaração. Adoram isso em provinha de concurso. Colocam lá. Cabem embargos de declaração de despachos, de decisões interlocutórias de um modo geral, sentenças e acordos. Errada. Colocou despacho. Não cabe de despacho. Despacho é mero segmento do processo. Designo audiência para o dia 10 de julho de 2021, às 9 horas da manhã. Isso é um despacho. Como é que eu vou ingressar com a ED? Onde tem omissão? Onde tem contradição? Onde tem obscuridade? Onde tem erro material aí? Não tem nada. Então, não cabem embargos de declaração de mero despacho, de mero prosseguimento do recurso, do processo, perdão. Tudo bem? Então, processo prosseguindo, despachos não cabem embargo de declaração. Ah, discutiu, redesignou a audiência para o dia tal porque a testemunha está doente. Aí já é um despacho? Se ele está dizendo que a testemunha está doente, se aconteceu um fator excepcional, aí já não é despacho. Aí já é decisão interlocutória. Vocês têm que saber quando é despacho e quando é decisão interlocutória, que a gente já estudou. Despacho é o andamento normal do processo. Aí não cabe recurso. Decisão interlocutória, desafio agravo. Mas como é que eu vou agravar se nela tiver uma contradição, uma omissão, uma obscuridade? Então, antes eu sou obrigada a opor que recurso? Embargos de declaração. Estão começando a entender a função dos embargos? Ah, hoje o juiz prolatou a sentença, esqueceu um dos pedidos, tem uma omissão. Posso apelar logo? Não deve. Eu tenho que opor embargos de declaração em função da omissão de um dos pedidos. Depois dele ajeitar a sentença, dele incluir o pedido que faltava, aí eu apelo para o tribunal. Professora, vou perder o prazo da apelação? Não.
Porque a gente vai ver que quando vocês fizerem, como advogados e advogadas, a oposição dos embargos de declaração, o que é que vai acontecer com o prazo do recurso que vem depois? Ele fica interrompido. O que é interromper o prazo do recurso? É apagar. Ele volta do zero. Então, quando o juiz decidir, quando o desembargador decidir, quando o ministro decidir os embargos de declaração, vocês ganharam o prazo inteiro do recurso depois. É por isso que é um recurso que os juízes não gostam. Por que que eles não gostam, professora? Porque ele atinge a ordem natural do tempo do processo. E você ganha tempo com ele. Por que que ganha tempo com ele? Porque você, quando opõe embargos de declaração, lembre-se do que eu acabei de dizer agora, ele interrompe o prazo para o outro recurso. O que é interromper, professor? É apagar. Então, volta do zero o meu prazo de apelação. Então, trocando em miúdos, a sentença foi prolatada e vocês foram intimados pelo diário hoje, segunda-feira, dia 17 de maio. Já é 17, tá certo? É, 17, tá? 17 de maio. Então, 12, 13, 14, 15, 17. Confirmado. Então, começa o prazo em dias úteis a partir do dia 18. Eu oponho embargos de declaração quarta-feira, no dia 19. Já tinha transcorrido quantos dias do meu prazo de apelação da sentença? 2 dias. Porque segunda-feira foi publicada e intimada da sentença, advogada, ok? Começou terça, amanhã. Quarta-feira eu oponho embargos de declaração. Apagou. Quando o juiz decidir, volta a correr o prazo para quê? Para apelação. Porque aí ele vai integrar o ato, ele vai complementar a sentença do que faltava, que eu apresentei o meu ED, para aí sim despertar a apelação. Entenderam agora? Ele é um recurso de meio para resolver aquele probleminha ali no meio que tinha. Que meio que tinha, que probleminha? Aqui, obscuridade, omissão, contradição ou erro material, tá? Aí eu coloquei uma observação para vocês do artigo 1022, que é do CPC atual de 2015. Vamos juntos. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 2, vou já explicar. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Vamos lá com calma. O que é que o legislador quis dizer com isso? Então, vamos repetir. Quando é que cabem embargos de declaração? Quando eu tenho uma decisão do juiz. Que decisões? Decisão interlocutória, sentença, acórdão. Ok? Fechamos isso. Não cabe de despacho. Ok. Qual é o conteúdo da decisão? Tem que ter uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material. Já sabemos o que é o erro material. É um erro de digitação, é um erro de cálculozinho aritmético fácil, é uma besteira que acabei digitando lá errado. Tudo bem? Fechamos também. A omissão, o legislador foi mais adiante. Além disso, ele disse o quê? Que é omisso também aquele juiz ou desembargador ou ministro que não se manifesta sobre caso repetitivo ou incidente de assunção de competência.
Vocês vão estudar comigo, que é o final do nosso programa, os chamados precedentes. O que é precedente para o Brasil? Precedente é nós termos agora um respeito às decisões dos tribunais superiores. Precede aquilo que vem antes. Então, uma tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, vocês já estudaram de constitucional, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, como é que eu juíza, lá de Paraupebas, eu juíza, lá de Marabá, eu juíza de Belém, eu, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não vou respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha meu primeiro exemplo, que é uma decisão de ADIM, de ADC, de ADPF, onde a decisão do Supremo Tribunal Federal irradia para todo mundo. Então, a decisão de caso repetitivo, ou seja, bateu no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, uma demanda onde você tem no Brasil 500 mil de processos. O Supremo e o STJ dizem, é caso que a gente tem que firmar a tese, nunca esqueça essa expressão. Firmar uma tese, firmar um precedente, dizer qual é o caminho interpretativo, gerar uma súmula vinculante. Como é que ninguém vai respeitar? Que causa é esse? Quer dizer que qualquer juiz do Brasil é Supremo Tribunal Federal. Qualquer juiz do Brasil é Superior Tribunal de Justiça. Ninguém respeita ninguém. Então, nós temos uma hierarquia. Quando os tribunais superiores decidem a tese, firmam o precedente, todos os outros juízes e tribunais do Brasil têm que respeitar. Isso eu estou falando STJ e STF. Mas agora eu vou baixar mais. Esse é o grande papel e a função do Código de Processo Civil de 2015. Quando eu tenho uma tese firmada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, qual é a jurisdição dele? Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Para todo o estado de quem? Do Pará. Então, todo mundo que está sob a jurisdição do Estado do Pará tem que respeitar a decisão. E olhem que interessante para os aficionados de direito administrativo. Quando é decidido um precedente, inclusive a própria administração pública tem que respeitar. Então, se está sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e foi decidido pelo órgão, qual é o órgão superior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará? Qual é, dentro do Poder Judiciário, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão mais importante, o órgão que fixa a jurisprudência, o órgão que fixa a tese dentro do TJE Pará, o pleno do TJE Pará. Então, quando os desembargadores se reúnem no pleno, quando os ministros do STF se reúnem em plenário, quando os ministros do STJ se reúnem no órgão mais plural, no órgão mais cheio, na colegialidade maior, quando tem mais membros, ok? Eles fixam a tese desses casos repetitivos. Fixou. Todos os outros juízes têm que obedecer à tese. Então, eu sou juíza da primeira vara de Belém. Bate no tribunal um caso repetitivo, tá? Para o tribunal decidir a tese.
A tese é sobre problema de servidores temporários e como interpretar os problemas dos servidores temporários. O TJE fixou a tese, o que é que acontece? Em cascata, vem que nem um rolo compressor, todos os outros processos serão decididos de acordo com essa tese. Ah, professora, mas o processo do meu cliente foi suspenso indevidamente. Não é o caso dessa tese. Aí você vai pedir para o seu processo estar fora dessa tese. Você tem que ter um bom argumento com base em prova para tirar o seu processo desse bolão, para ele não se tornar mais um dentro do bolão. Aí é o bom advogado, a boa advogada, para, com base nos seus argumentos de prova probatórios, tirar daquele caso repetitivo. Senão, tem que cumprir a tese. Isso aconteceu no Brasil porque, com esse novo CPC, a maior parte dos processos são idênticos no Brasil. Nós temos um inchaço na justiça. Os processos se repetem. E o que é que acontece? Cada juiz decide como ele bem entende. Acabou, então, no Brasil, a chamada jurisprudência lotérica, jurisprudência de loteria. Ah, olha, é com a juíza Gisele, ah, eu ganho. Ah, é com o juiz João, eu perco. Ah, é com a juíza Kills, ah, eu ganho em parte. Era assim. Então, a gente tinha que ficar torcendo, rezando, orando, se ganando, jogando lá cartas, tá? Energias todas para que fosse para o juiz, que eu sabia que eu ia ganhar. Acabou isso no Brasil. Fixa a tese no tribunal acima, seja no TJE, que é para o Pará inteiro, seja no STJ, que é para o Brasil inteiro, seja no STF, que é para o Brasil inteiro. Professor, eu ainda não estudei o processo do trabalho, isso acontece também, o TST é um tribunal superior para a jurisdição trabalhista. Então, se eu recorro para o Tribunal Superior do Trabalho, ele é o fixador, ele que fixa as teses trabalhistas. Então, em havendo casos repetitivos, em sendo admitido o recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, em sendo admitido o recurso especial no STJ, em sendo admitido o recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, eles se tornam tribunais que fixam teses. Em sendo admitido o processo repetitivo no TJE Pará, bateu no TJE Pará e o TJE Pará precisa fixar a tese, porque tem milhares de processos que serão repetitivos, ou já estão vários processos ajuizados repetitivos. Vou dar um exemplo que vai ficar claríssimo para vocês. Processos do consumidor. Todos nós temos celular. Todos nós temos uma vinculação a um plano. Todos nós já passamos por problemas. Será que o problema é só nosso? Será que não tem 500 mil consumidores que têm problemas com a TIM, com a Vivo, com a Claro, com a Oi, sei lá com quem? Então, vejam, se esses processos se avolumam na justiça, estão todos discutindo lá um plano de 90 minutos que discute uma situação de uma tese de direito. Cada juiz vai ficar interpretando como ele bem entender o problema, ou deve bater no TJE Pará imediatamente. O TJE suspende todos os processos, todos, na jurisdição dele, Pará inteiro, Estado inteiro, suspende tudo. O TJE fixa a tese e a tese irradia para todos esses processos e decide para todo mundo de forma o quê? Isonômica, igualdade, isonomia jurídica. Tudo bem? Então, quando eu tiver um juiz que decidiu, sem levar em conta a tese já firmada, seja no TJE Pará, seja no STJ, seja no STF, eu vou
impor embargos de declaração para ele, dizendo assim: juiz, desembargador, ministro, excelência, o senhor não vai seguir, não vai cumprir a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor não vai cumprir a tese firmada pelo STJ, o senhor não vai cumprir a tese firmada pelo TJE Pará. Então, é por isso que existe o 1022 que eu estou lendo, inciso 1º, quando qualquer magistrado do Brasil deixar de aplicar, ou seja, for omisso, uma tese que já está firmada pelo tribunal hierarquicamente acima dele, aí ele cometeu uma omissão. E aí cabem embargos de declaração. Eu costumo dizer aos advogados, às advogadas, em cursos, em pós-graduação, onde eu estou falando sobre esse tema, e digo a vocês, meus queridos alunos e alunas, que se eu escolhi para minha vida ser advogado, advogada, eu tenho que ter a antena 24 horas ligada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho que conhecer o que é que está fazendo o meu Supremo Tribunal Federal. Eu tenho que saber o que está fazendo o Superior Tribunal de Justiça. Eu não tenho que confiar, não, o juiz sabe o que está decidindo o Supremo. Não, o juiz sabe, lá de Paraupebas, ou lá de Marabá, ou aqui de Belém, todos os juízes sabem o que está acontecendo no STF e no STJ. Meus caros, são tantas decisões, são tantos problemas. Por isso que o direito é apaixonante, porque a gente continua estudando e vivenciando e interpretando ele toda hora. Então, se vocês não estiverem atualizados, e aí volto à minha questão de brincadeira falando sério, 24 horas, vocês vão passar batidos. E os juízes também. O juiz, imagine um juiz com 5.000 processos na tela dele. O membro do Ministério Público, sei lá com quantos inquéritos, situações lá todas enroladas. Todos nós podemos errar? Claro que sim. E o juiz vai errar? Com certeza. Quando eu digo errar, é passar batido. Às vezes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em uma DIN, por isso que tem a expressão, eu vou escrever aqui na tela para vocês, que vocês já devem ter ouvido ou em palestras, ou dos próprios advogados, ou até de parentes advogados, ou de juízes. O que é essa expressão aqui? Como é o nome dela? Ratio decidendi. Ou seja, quando o Supremo firma as razões de decidir, que é a tese, quando o STJ firma, quando o TJE Pará firma, quando o TRF da primeira região, que é a Justiça Federal, firma, quando o TRT da 8ª região firma, acabou. Todos os juízes têm que obedecer, os advogados têm que cumprir. Então, não dá para dar aquela brincadeirinha que alguns, lamentavelmente, alguns professores meus ainda usavam essa expressão de dizer assim, vamos dar uma de João sem braço, vamos ver se colar-colou. Não tem mais o sistema do colar-colou, não tem mais a jurisprudência lotérica, não tem mais essa brincadeirinha de dizer assim, eu vou ver se colar-colou, para ver se dá certo, para mudar a tese. Não. A tese está firmada, já houve interpretação, respeita, porque estão ali as razões de decidir, a ratio decidente, ok? Então, se um juiz deixou de aplicar, eu oponho embargos de declaração pela omissão. Inciso 2, o que é essa conduta descrita no 489, parágrafo 1º? Nós já estudamos lá na sentença que o 489, parágrafo 1º, diz quando há uma omissão, que é essa falta de respeito à hierarquia no sistema jurídico pátrio. Quando já tem uma súmula vinculante, pode qualquer juiz do Brasil deixar de aplicar uma súmula vinculante? Quando existe já uma decisão em sede de ADIM, ADC, ADPF, ou seja, quando já tem uma hierarquia dentro de um sistema precedentalista. Vocês veem alguns enlatados americanos, lá aqueles CSI ou os Suits, eu até recomendo que vocês assistam,
Porque a gente vê aquela preocupação do advogado e da advogada, às vezes até de um aluno lá de Harvard, de Yale, de Stanford, ele encontrar como estagiário um caso idêntico. Porque o caso idêntico é o paradigma, o precedente para aplicar para aquele caso concreto. Então, por exemplo, hoje eu estou com uma simples causa no meu escritório, eu já tenho que estar pensando nos fatos que o cliente ou a cliente narrou, se eles estão enquadrados em alguma decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo TJE Pará, pelo TRF da primeira região, pelo TRT da oitava região, pelo TST. Então, eu já tenho que estar pensando adiante. Porque se a tese que eu vou alavancar, o argumento que eu vou usar na minha petição inicial ou no meu recurso, não estiver em conformidade com a tese dos tribunais, eu já perdi. Entenderam como é o sistema agora? Então, é um sistema para a gente começar a diminuir o número de processos e até fazer acordo. Porque, vejam só, se o Estado perder em uma demanda de uma tese jurídica que serve a 1 milhão, para que ele vai ingressar em juízo e ficar se defendendo se ele sabe que ele vai perder? Ele vai partir para o acordo. Então, a ideia de você firmar a tese nos tribunais é para gerar, para quem ainda não entrou com as ações, a possibilidade ou de um acordo, ou se a pessoa estava sendo um aventureiro ou uma aventureira da justiça, para não ir mais com aquela ação, porque ela vai perder. Entenderam? Então, qualquer conduta que desrespeite o 489, que é da hierarquia dos precedentes, também vai haver uma omissão. Tudo bem até então? Antes de eu falar de pré-questionamento, pulem esse item aqui, que eu vou passar para o procedimento do ED, tá? Prazo. Qual é o prazo de oposição dos embargos de declaração? 5 dias úteis. Então, eu tenho 5 dias para opor embargos de declaração. Professor, e se eu perder este prazo? O que é que vai acontecer com a omissão, contradição, obscuridade, erro material? Vai precluir. Vocês vão ficar com uma sentença defeituosa. Vocês vão ficar com um acórdão defeituoso. Vocês vão ter problema para recorrer. O cliente de vocês ou a cliente de vocês vai ser totalmente atingido. Então, vocês têm que ter muito cuidado e opor embargos de declaração nesses casos. Entenderam? Qual é o procedimento do ED? Foi o juiz da primeira vara cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que me forneceu uma sentença omissa, que não cumpriu a tese do TJE Pará. Para quem eu endereço? Eu endereço para ele mesmo. É o ato dele que está defeituoso. Então, não vai ser o tribunal que vai consertar, é ele próprio. Então, vejam que é o único recurso que até então não vai para outro julgador, vai para o mesmo julgador. Por isso que a doutrina discutia se era recurso ou não, porque vai para o mesmo juiz, para o mesmo desembargador. Foi a desembargadora Maria não sei o que das quantas. Como é que eu vou escrever nos embargos de declaração? Excelentíssima desembargadora do Egrégio Tribunal Justiça do Estado do Pará, Maria não sei o que das quantas. Então, eu endereço já com o nome do mesmo julgador. Quando eu digo o nome do mesmo julgador, claro, gente, me entendam. A pessoa pode morrer, a pessoa pode estar doente. A gente quer dizer a mesma relatoria, na mesma composição de turma, na mesma vara. Claro que pode acontecer da pessoa estar doente, pode acontecer da pessoa ter falecido, pode acontecer da pessoa ter sido promovida, ter mudado de cidade, ter mudado de profissão, mas são situações excepcionais. Se endereça, leiam aí, endereçados ao mesmo juiz ou tribunal que prolatou a decisão embargada, sendo que o julgamento é para o próprio órgão prolator da decisão. Professora, então o julgamento é monocrático? Eu não disse isso. Eu disse que é pelo órgão
Então, não é a pessoa. Então, o julgamento é colocado em sessão de julgamento. Sessão pode ser virtual ou telepresencial, como nós estamos atravessando a pandemia. O que é o plenário virtual? O plenário virtual, eles julgam entre eles. É aberto lá um prazo onde todos leem os votos e saem lá computando dentro do sistema os votos e a gente vai só acompanhando com advogado e advogada. Até porque, prestem bem atenção, em embargos de declaração, nós não temos direito à sustentação oral. Como é um recurso que é só para sanar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, um erro material, um problema de tese que a gente apresenta, então, eu não tenho direito à sustentação oral. Então, para que uma sessão telepresencial? Então, via de regra, hoje os tribunais têm colocado o julgamento dos embargos de declaração no chamado plenário virtual. Não precisa de preparo. O que é preparo? Não precisa pagar custas. Então, é um recurso fácil, um recurso que não gera dinheiro, pagamento, tá? E um recurso que interrompe o prazo dos outros recursos. Agora, cuidado, porque se vocês agirem assim, desavisadamente, eu vou aqui opor embargos de declaração porque eu acho que tem omissão, porque eu acho que tem contradição, porque eu acho que tem obscuridade. O juiz ou o desembargador, o ministro, pode entender que existiu litigância de má-fé. Como eu disse para vocês, ele é um recurso que vai para o mesmo juiz. Presta atenção. Vocês amanhã se formam. Todos vocês, tá? Todas vocês. E se tornam juízes. Você, quando prolata uma sentença, você está achando que seu ato está errado ou está certo? Pergunta que eu faço para vocês. Claro que está certo, tá? Eu estou prolatando uma sentença, eu estou crente que o meu ato está certo. Aí vem um advogado e te cutuca. Olha, teu ato faltou isso. Isso é agradável ou desagradável? Claro que é completamente desagradável. Os juízes têm uma antipatia nata pelos embargos de declaração, porque é o advogado, o membro do Ministério Público, o defensor público, o advogado público, colocando o dedo na ferida, dizendo, olha, está faltando alguma coisa. Olha, tu te esqueceste disso. Olha, tua decisão não está inteligível. Ou seja, eu não estou entendendo a tua decisão, precisa complementar, precisa esclarecer. Os juízes, claro que não gostam, os magistrados. Então, é um recurso naturalmente antipático. Então, eu não posso usar ele à toa. E os advogados no Brasil usam ou não à toa para ganhar tempo? Claro que utilizam. Então, cuidado. Só interrompe o prazo para os outros recursos se ele for conhecido. Porque senão você perde o prazo da apelação, que vem depois. Você perde o prazo do agravo de instrumento, que vem depois, se for decisão interlocutória. Você perde o prazo, se for acórdão, do recurso especial extraordinário. Por quê? Porque você pode ser multado. Olha aqui, eu escrevi bem aqui para vocês os embargos protelatórios. Se você brincar de ED, e aí é muito utilizado como brincadeira para os advogados ganharem tempo para o cliente, tem que acabar com essa conduta de má-fé. Nós estamos falando em um processo que hoje tem que trilhar no Brasil cooperativo de boa-fé objetiva. Olhem lá nossas aulas de TGP Processo 1. Então, ele não vai interromper o prazo para os outros recursos. Vocês vão ter dançado, vocês vão perder, tá? E vai acabar o caminho recursal. E vocês ainda vão levar uma multa pela cara, que é de até 2% do valor da causa atualizada. É pouquinho. Não é pouquinho, não. Depende do valor da causa. É o artigo 1026, parágrafo 2º, que fala dessa multa. E se o ED for reiterado, ou seja, se eu brincar de ED, pode isso, professora? Claro que pode. Se o primeiro ED for mais omisso do que a própria sentença,
Então, vejam, hoje o juiz prolatou uma sentença omissa, faltou um pedido. Aí eu oponho ED. Aí ele pega e diz assim, conheço e nego o provimento porque não tem omissão nenhuma, e ainda me multa. Aí eu entro com ED de ED, para dizer para ele, não, excelência, a omissão continua, eu não tenho como apelar dessa sentença, preciso o senhor dizer qual é o pedido. Se ele me multar de novo, aí eu não brigo mais com ele, eu não vou para ED de ED de ED, eu não vou para o terceiro ED. Aí o que é que eu faço? Eu apelo e peço a nulidade do julgamento, dos embargos de declaração e mostro para o Tribunal de Justiça o erro do juiz. Mas olhem que caminho tortuoso. E nisso ele pode me multar. E no ED de ED, olhem para quanto vai no segundo ED a multa. Até 10% do valor da causa. Então, repito, quanto é a primeira multa de ED? O primeiro ED, eu posso ser multado em litigante de má-fé, em embargos protelatórios, até 2%. No ED de ED, nos segundos embargos, por isso que os advogados quase nunca fazem. Se você me perguntar, professora, a senhora, em mais aí de muito tempo de formada, em mais de 20, 25 anos de formada, a senhora entrou com ED de ED quantas vezes? Raríssimas vezes. Se eu entrei 3 vezes com ED de ED, muito pouco. O que é que a gente sempre faz? A gente entra com o primeiro ED. Se o juiz olhar para o ED antipático e me multar, eu já não brigo mais com ele. Aí eu entro com o recurso correto depois. Qual é o recurso da sentença? Aí depois do ED eu entro com apelação e aí eu mostro o erro do juiz para o tribunal. Eu não brigo mais com ele. Ah, professora, mas eu não podia pular que nem canguru e não brigar mais com o juiz e ir direto para apelação? Não! O nosso sistema é de esgotamento dos recursos. Então, se a sentença é omissa, cabe que recurso? Não é apelação, é D. Se a sentença é contraditória, cabe que recurso? É D. Se o acordo é contraditório, cabe que recurso? É D. Então, vocês têm que ter muito cuidado. Ah, mas hoje, pela teoria do aproveitamento, a gente conta com a situação ou a gente é técnico e evita o problema? A gente conta com a boa vontade de desembargador e juiz ou a gente apresenta a peça técnica? Aí é um risco. Para vocês não arriscarem e perderem, o que é que devem fazer? Devem ingressar com o recurso correto, com o recurso adequado, com o recurso pertinente. E qual é o recurso pertinente em caso de omissão, obscuridade, contradição, erro material, descumprimento de tese? Embargo de declaração. Tudo bem? Voltando aqui que eu dei um pulinho. Então, o procedimento para o mesmo juiz, para o mesmo relator, desembargador, para o mesmo ministro. Ele leva para o órgão colegiado, em sessão telepresencial, ou em sessão de plenário virtual, que é aberto o prazo. Qual é o efeito? O efeito é devolutivo, devolve a matéria que eu estou discutindo do erro material, da omissão, da contradição, da obscuridade. Professora, se eu tiver na sentença, a sentença foi muito ruim do juiz, eu tenho omissão, contradição, obscuridade, erro material, eu posso citar os 4? Eu posso não, eu devo. Eu tenho que mencionar os 4. Tudo bem? E qual é o outro efeito do recurso de embargo de declaração? O efeito interruptivo. O que é o efeito interruptivo? Ele apaga o prazo decorrido do outro recurso. Se era a sentença estava sem omissão, sem contradição, sem obscuridade, sem erro material, sem problema nenhum, eu não tenho que entrar com a ED, eu já vou para que recurso? Apelação. Mas se a sentença for omissa, no meio, antes da apelação, eu entro com que recurso? Eu oponho que recurso? Embargo de declaração. O que é que acontece com o meu prazo de apelação? Ele volta do 0 depois do julgamento. Isso é o efeito interruptivo. Ele começa a contar do 0. Dia 1. Entenderam agora o efeito interruptivo? Ah, eu tinha uma decisão interlocutória que foi omissa. O juiz não decidiu o que tinha que ter decidido, que eu provoquei ele. Aí, antes do agravo de instrumento para o tribunal, eu faço o quê? Oponho embargo de declaração. E o prazo, professora, do agravo de instrumento? Depois que é julgado o ED, volta do 0. Entendido? Tá? E aqui, continuando. Se houver embargos opostos,
postos por uma parte e a outra já recorrer. Vejam a seguinte situação. Vocês fizeram uma petição inicial, pediram dano moral, pediram dano material. O juiz condenou só no dano moral. Esqueceu o dano material. Pergunto para vocês, a pessoa condenada ao dano moral vai opor embargo de declaração ou já apela? Não sei. Se ela já apelar direto, e vocês, que são os grandes prejudicados porque eram os autores e queriam o dano moral e material, vão ou não vão ter que opor embargo de declaração? Vão, porque houve omissão. O juiz esqueceu o dano material. Aí eu oponho embargos de declaração, mas a outra parte apelou. O que é que vai acontecer? A apelação já está no tribunal, o ED está com o juiz. Então, dividiu esse processo. Tem apelação para o tribunal e ED aqui embaixo da outra parte. Pergunto, o que fazer? O ED julgado, o prazo não apagou para vocês, mas só que a outra parte estava sabendo do ED? Nem sempre. Porque quando é que a outra parte vai saber do ED? Só se ela for intimada. Aí vem o parágrafo 4º aqui, olhem só a resposta. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, se mudar alguma coisa, o embargado que já tiver interposto outro recurso, alguém está com o microfone aberto, eu acho. Por favor, cuidado aí com o microfone. Feche aí o microfone, por favor. Tá? O embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão tem o direito de complementar. Porque se a outra parte já está lá com o tribunal, ela não está sabendo o que está acontecendo aqui no ED, com o juiz. Por isso que eu defendo, já defendi isso até em artigo, que para mim, se ED é recurso, todas as partes tinham que ser intimadas do ED. Para que haja contraditório pleno, contra razões, só que o legislador disse que só precisa de contrarrazões quando tiver o efeito modificativo. Este é um problema. Este, para mim, é um grande problema do nosso ED. E por isso, esse é o ED que eu estou apresentando para vocês e nós vamos sedimentar mais com uma peça. O que eu queria, que eu ainda não falei para vocês, faltou aqui dessa criancinha aqui, que é esse monstrinho chamado pré-questionamento. Antes de eu falar de pré-questionamento, que é o artigo 1025, tá? Eu parei aqui a apresentação de propósito. Para observar, se vocês fizeram perguntas, eu já vi que tem, tá? 2 perguntas aqui, nós vamos responder as 2 perguntas, e aí eu vou falar de pré-questionamento. Então, qual é a função da D? É recurso. Mas ele é um recurso estranho, porque ele tem que ter omissão, contradição, obscuridade, erro material, um problema da tese firmada e descumprida e desrespeitada. Fechou? Tá? Ele tem um prazo diferenciado, porque é só para complementar. E ele tem um problema do contraditório, porque o contraditório só se instala nele com o efeito modificativo, o que é delicado, porque nem sempre é claro esse efeito modificativo. Então, eu sempre fui uma ardorosa crítica do recurso de embargo de declaração, que, para mim, em qualquer caso, se ele é recurso, eu tenho que ter contrarrazões. A parte tem que ser cientificada do que está acontecendo. Eu não posso ter elemento surpresa no processo. E hoje o contraditório, por ele ser um princípio da proibição de surpresas no processo, mais do que nunca, eu não posso ter esse problema. Mas é assim que está legislado no Código. Alguns desembargadores, alguns juízes já têm feito contraditório, porque todo mundo acaba pedindo efeito modificativo. Então, isso hoje já não é mais um problema, eu diria, de raiz, um problema grave, tá?
Mas aí eu vou às perguntas. O Pedro me pediu para repetir o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo nos embargos de declaração? Vamos relembrar que todos os recursos do CPC têm que efeito? O efeito devolutivo. Então, o que é o efeito devolutivo genérico? Vamos relembrar. O efeito devolutivo tem na apelação? Tem. Tem no agravo no instrumento? Tem. Tem no agravo retido? Tem. Tem agora no ED? Tem. É a matéria que eu quero que seja apreciada pelo órgão julgador. Qual é a matéria que vai ser apreciada pelo órgão julgador nos embargos de declaração? A omissão, a contradição, a obscuridade, o erro material, ou seja, uma das hipóteses de cabimento do ED. Se eu pedir no ED um julgamento como se fosse uma apelação, é um efeito devolutivo que não pode existir, porque o ED não é apelação. Vejam o erro. Então, vocês têm que ter cuidado com o que é a matéria de ED, com o que é a matéria dos embargos de declaração. Ela só pode ter o objeto das hipóteses de cabimento dentro do perfil do que é o ED. Então, eu tenho que fundamentar para o juiz o quê? Olha, doutor, o senhor esqueceu alguma coisa, um pedido. Então, a omissão, a contradição, a obscuridade, o erro material, entendido? Tá? Então, esse é o efeito evolutivo. Agora, outra pergunta. Uma omissão, por exemplo, e seja procedida a apelação, esquecendo aquele pedido, forma coisa julgada em relação a esse pedido? Eu não vi de quem é a pergunta, mas tá aqui agora, a pergunta da Samanta. Excelente pergunta da Samanta, muito boa. A pergunta da Samanta é a seguinte: se eu não esgotar o ED, eu já agoniada como advogada ou advogada, eu apelo para o tribunal. Houve a omissão, a decisão foi citra petita, foi abaixo do pedido. Era ou não era cabimento de embargo de declaração? O nosso preceito dentro do sistema constitucional pátrio, sistema jurídico vigente, qual é? De se ingressar a cada decisão o recurso cabível. Lembra? Pressuposto de recursão do cabimento, adequação. Mas aí eu, na agonia, ingressei com a apelação. A pergunta excelente da Samanta é: não fiz a oposição. O que é que acontece com aquele pedido? Ele morre? Veja, hoje o CPC, Samanta, ele é de trato cooperativo. Ele é de aproveitamento ao máximo, de instrumentalidade. Legal. Se eu tiver uma composição de tribunal, um desembargador, uma desembargadora que sejam sensíveis a esse CPC, a esse trato cooperativo, a essa demanda que deve ser decidida, a esse judiciário que deve dar uma resposta adequada, útil, eficiente, eles vão apreciar, mesmo que não tenha sido feita a oposição dos embargos de declaração. Então, eu errei, mas o tribunal conserta. É como se fosse um pacto consertado. O tribunal ajeita, dá um jeitinho. Mas só que eu posso contar com essa situação de um tribunal compreensivo, de que vai entender que existiu até uma boa-fé objetiva, porque, veja, eu dizer que o advogado é obrigado a opor ED, ele está perdendo um tempo no processo. Entendeu? Eu sou obrigada a esgotar. Então, para mim, era melhor apelar ou opor ED? Claro que era apelar para o meu cliente, porque é mais rápido. Então, o ED é um percalço, porque ele está ali no meião. Só que o legislador entendeu assim. Por quê? Porque é um ato de intelecção. Volta ao mesmo juiz para dizer o que ele estava querendo dizer, para ajeitar a casa. Qual é o grande problema disso? Eu perco tempo. Então, muitos advogados dizem assim: ah, não, eu sou advogado de autor, que eu vou para o ED, eu já vou para apelação. É a tua pergunta. Só que aí eu tenho que risco, o que você disse. Se o tribunal for técnico, ele me aplica a coisa julgada e eu fico sem aquele pedido. E aí? Ele me aplica, tecnicamente, eu não vou nem falar em coisa julgada, a preclusão. Dizendo, olha, você deveria ter esgotado o recurso correto. Agora o que te resta é isso daqui, precluiu a tua alegação. Você vai ter que entrar com outra ação.
Então, hoje, pelo trato cooperativo, eu volto a repetir, pelo aproveitamento. Professora, se a senhora fosse desembargadora, a senhora receberia? Eu, vi de regra, receberia. Agora, há pedidos e pedidos. Também depende do que eu vou ter condições de receber. Veja, o ED não é à toa. O ED é para ajeitar a casa, porque a casa pode estar tão desarrumada que aquele juiz pode derrubar a sentença inteira dele. E tem até que reabrir uma instrução. Ele errou em tudo. Ele até reabre. Então, cuidado, porque nem tudo pode ser ajeitado, consertado pelo tribunal, e aí vem o teor da sua pergunta. Eu posso levar pela cara uma preclusão, atingir, inclusive, um limite de coisa julgada, dentro de um perfil de ausência de uso do recurso adequado, eficiente e correto. Então, como advogados, nós temos que pensar uma coisa. Às vezes, a gente perde um tempinho aqui para ganhar adiante. Então, o ED tem que ser visto assim. Ah, eu estou chateada, o juiz tinha que ter feito o dever de casa dele correto, ele tinha que ter me dado uma sentença clara, precisa, líquida, correta. Legal. O juiz estava num dia lá ruim, a sentença veio omissa, obscura, contraditória. Poxa vida, coitado do meu cliente, eu vou ter que ainda opor ED, brigar com o juiz. Não importa. Às vezes é para você ganhar adiante. A sentença precisa estar no trilho, a decisão interlocutória, para depois você ganhar pontos com o Tribunal Superior. Então, não vejam na hora como o pior dos problemas. A gente não pode agigantar um problema que ainda não é gigante. Gigante é o que você me perguntou, se eu levar pela cara uma preclusão e uma coisa julgada. Porque aí o caminho fechou a porta. Fechou que caminho? O caminho de recurso. Porque dificilmente você conseguirá reverter essa situação em tribunal superior. Então, a sua pergunta tem uma profundidade espetacular e muito importante. Porque senão você não vai conseguir mais a apreciação desse pedido em instâncias posteriores. Tudo bem? Perfeito o raciocínio. Agora, nós vamos continuar na apresentação. Eu vou falar desse estranho no ninho que se chama pré-questionamento. Quem é o pré-questionamento? Pré-questionar. Questionar antes. O que é que significa isso? Vamos lá. E já está até aí marcadinho para vocês. O pré-questionamento nada mais é do que eu só posso ir, olha a frase limitativa que eu estou fazendo e restritiva, eu só posso ir para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, se o cerne da questão que eu levar para o Supremo, para o STJ, já tiver sido debatida antes, já tiver sido questionada antes, já tiver sido discutida antes. Isso se chama ter sido pré-questionada, já ter sido discutida. Professor, existe pré-questionamento também para o processo do trabalho? Quando eu vou para o TST, também. Então, eu já estou falando por excesso. Todos os tribunais superiores, STJ, STF, TST, lidam com a figura do pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? A causa já tem que ter sido discutida, assim que está escrito na Constituição Federal. No artigo 102, inciso 3º, no artigo 105, inciso 3º, nós temos escrito lá causas decididas, causas discutidas, causas debatidas, tá? O que é, então, esse pré-questionamento? Se a causa foi discutida, no cerne da violação, eu só posso ir para o STJ quando? Quando eu tiver uma violação de uma lei federal. Eu só posso ir para o STF quando? Quando eu tiver uma violação a texto constitucional. E não é qualquer violação, tá? É uma violação direta, explícita,
explícita, ela não pode ser ficta. Presume-se aqui que se violou a Constituição Federal no artigo 105, no artigo 110. Não. Para você despertar o Supremo Tribunal Federal com recurso extraordinário, para você despertar o Superior Tribunal de Justiça, tem que ser uma tese clara, explícita, sem ser ficta, sem ser presumida. Via de regra, o filtro é fortíssimo. Se vocês me perguntarem, há um percentual de recursos extraordinários admitidos no Supremo Tribunal Federal. Basta vocês ingressarem no CACOL, tá? No Centro de Administração do CNJ, que vocês vão ter lá online o número de recursos extraordinários admitidos. O percentual varia no máximo, até 20%, 22%, 18%, 17%, depende do ano, tá? Então, vocês vejam, de 100%, a maior parte não é admitida. E não é admitido porque faltou pré-questionar. Então, o pré-questionamento, formando frases obrigatórias, é um requisito fundamental, fundante, para opor, tá? Para interpor o recurso especial, o recurso extraordinário e o recurso de revista no processo trabalhista. Se eu não tiver pré-questionado, eu quem? Eu, advogado público, Ministério Público, então a carreira que vocês tiverem. Eu estou numa prova da OAB, eu tenho que fazer um recurso extraordinário. Vocês têm que ter tido a matéria pré-questionada. Senão, não cabe o recurso extraordinário e vocês não vão passar na prova. Então, o que é o pré-questionamento? É a causa discutida. Que causa? O que é que eu levo para o Supremo Tribunal Federal? Uma violação ao texto constitucional. Que essa violação à Constituição ela já tenha sido debatida e discutida. Professora, mas ela não foi debatida e discutida. E o que é que eu vou fazer no TJE? Eu oponho embargos de declaração da decisão do TJE com efeito de pré-questionamento. Repito, eu oponho embargos de declaração com caráter de pré-questionamento. Para pré-questionar, deixando claro para os desembargadores no tribunal que eu vou para Brasília, que eu vou para o Supremo Tribunal Federal, que eu vou para o STJ. E se eu estiver na Justiça do Trabalho, que eu vou para o TST. Então, eu oponho embargos de declaração, vocês vão escrever assim, vem perante Vossa Excelência, opõe embargos de declaração com efeito de pré-questionamento. Então, o que é pré-questionar? É deixar clara, expressa e explícita, de maneira segura, a tese que você vai enfrentar diante dos tribunais superiores, que só despertam com teses explícitas. Isso é que é pré-questionamento. E qual é a tese do Supremo Tribunal Federal para eu poder recorrer via extraordinária? Violação ao texto constitucional. Eu tenho que dizer, não é só apontar qual é o conteúdo do tal do pré-questionamento. Qual é o cerne da violação constitucional? Foi o direito à imagem? Então, perfeito, e não fique claro o direito à imagem. Foi o devido processo legal no contraditório. O juiz não me deu o contraditório. Perfeito, discute isso sempre. É a pergunta da Samantha. Se eu não fizer essa discussão sempre, já imaginando artigos da Constituição Federal ou artigos de lei federal para o STJ, que devam estar violados, vocês não vão conseguir o recurso especial extraordinário e não passa nem da admissibilidade, eles não vão sequer ser admitidos nas instâncias superiores. Então, vocês opõem os embargos de declaração assim. Professora, mas foi lá na sentença que teve uma violação à Constituição. Então, desde a apelação, já fala qual foi o artigo da Constituição que foi violado. Porque se você já começa a questionar petição, apelação, recurso a recurso, tu não vai nem precisar de ED com caráter de pré-questionamento, porque a situação já está debatida.
Vejam que vocês vão fazer estágios ou vão se deparar com advogados e advogadas que vai chegar, por exemplo, um cliente no escritório de vocês e dizer assim, doutor, olha, essa lei agora nova no país, ela me arrebenta, aí vocês vão estudar a lei e vocês dizem, tem uma inconstitucionalidade. Aí vocês ingressam desde a petição inicial com uma inconstitucionalidade. Pode isso no Brasil? Claro que sim. Qual é o sistema de constitucionalidade no Brasil? Nós temos duas inconstitucionalidades. A inconstitucionalidade direta, que aí são só os legitimados direto no Supremo Tribunal Federal, e a inconstitucionalidade incidental. Essa eu posso, desde a petição inicial, já vir arguindo. Então já está questionada. Essa eu não preciso nem de AD. Porque eu já estou desde a petição inicial falando da inconstitucionalidade dela, indo, caminhando até terminar onde? Supremo Tribunal Federal. Legal, fechou. Agora, eu tenho inconstitucionalidades que não nascem na petição inicial. Eu tenho inconstitucionalidades que nascem no caminho. Então, o juiz estava lá fazendo o procedimento, audiência, e chegou na hora da audiência, eu pedi a palavra, ele disse assim, não lhe dou a palavra, advogada. Cerceou o quê? Ampla defesa e contraditório. É matéria o quê? Constitucional. Aí eu apelo para o tribunal e digo, olha, eu fui cerceada. O tribunal diz, não, que cerceada nada, o juiz agiu certo. Vocês vão levar essa matéria até o Supremo Tribunal Federal, porque houve uma violação e um cerceamento do direito de defesa e do amplo exercício de contraditório. Então, eu tenho inconstitucionalidades que nascem no caminho do processo, eu tenho que ir arguindo elas. Mas, professora, a minha inconstitucionalidade nasceu no tribunal. Legal. Como é que eu vou arguir para levar para o Supremo Tribunal Federal? Aí eu oponho, aula de hoje, com efeito de pré-questionamento, para deixar a matéria que eu vou levar para o STJ explícita. Mas aí, professor, eu estou no estágio e eu vi que o desembargador no TJE Pará decidiu assim, conheço dos embargos de declaração e rejeito por não haver matéria a ser pré-questionada. Já está pré-questionado quando ele rejeita? Sim. Essa rejeição genérica, ele já está pré-questionando, porque eu tentei. O que eu não posso é levar uma faca lá no gabinete do desembargador e dizer assim, olha, eu vou te esfaquear, desembargador, mas pré-questiona essa matéria para eu levar para o Supremo. Eu fiz de tudo. Se ele não falou sobre a matéria, aí eu não tenho mais o que fazer. Aí eu vou para Brasília e digo, olha, eu fiz de tudo. Eu fiz a minha parte, ele que não fez a dele. Entenderam o argumento? Então, vocês, como advogados, devem fazer o caminho inteiro. Se o tribunal que não pré-questionou, aí o problema é dele. Aí eu consigo que o meu recurso extraordinário seja conhecido. Igual uma violação de lei federal. Se vocês estão falando de contraditório, o contraditório está onde? Expresso hoje? No CPC. Então, se vocês tiveram cerceado contraditório, eu levo ou não essa matéria também para o STJ? Posso levar para o STJ, eu venho arguindo. Se o tribunal que não fez o dever de casa dele, mas eu fiz o meu dever de casa como advogado público e Ministério Público, então o meu recurso especial vai ser conhecido. Tudo bem? Então, existem que figuras de ED. Existe o ED para sanar contradição, omissão, obscuridade, erro material. Existe o ED com efeito modificativo, que se aproveita da omissão para pedir o efeito modificativo. Existe o ED com caráter de pré-questionamento, dizendo para o tribunal, olha, tribunal, faz o teu dever de casa e fala sobre a matéria da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, porque eu vou para os tribunais superiores. Aí, se ele não fizer, problema é dele, tá? Mas eu fiz o meu dever de casa e opus os embargos de declaração. E essas são as figuras do ED, entendido? Vou apresentar para vocês EDs na aula seguinte. Não sei se vocês têm algum horário na quarta-feira ou até na sexta de manhã, para a gente poder dar andamento e essa semana a gente já acabar essa figura do ED. O que eu quero agora, mais um pouquinho com vocês, o ED a gente já acabou, aí na nossa apresentação, é falar só um pouquinho qual é a finalidade dos recursos seguintes, que são recurso especial e recurso extraordinário. Então, vejam o caminho. Sentença,
apelação. Decisão interlocutória, agravo de instrumento, se for agravável. Vimos com o João, eu repisei também na aula lá gravada, se for agravável. Ou naquela mitigação da desembargadora, da ministra Nancy Andrighi, lá do STJ. E vimos que se for uma decisão de relator, monocrática, agravo interno. E de todas essas decisões que nós estamos falando, se eu tiver omissão, contradição, obscuridade, erro material ou descumprimento de tese, cabem embargos de declaração. Sempre eu costumo também frisar, cabem, tá? Porque a gente vê muito erro em provas, prova de concurso que eu já avaliei, de prova prática. Os candidatos escrevem, cabe embargo de declaração. Se vocês quiserem usar no singular, cabe o recurso de embargo de declaração. Agora, se usarem embargo de declaração, é no plural. Cabem embargos de declaração. Tá? Porque embargo de declaração possui várias hipóteses e várias funções. Então, é por isso que ele tem uma carga já, embargar plural. E agora, depois do ED com efeito de pré-questionamento, eu só tenho o quê? Eu já esgotei o tribunal. O que é que cabia no tribunal? Apelação, agravo interno, se for decisão de relator, agravo de instrumento, se era decisão interlocutória agravável, eu não tenho mais nenhum choro de recurso no tribunal. Eu só tenho que instância agora? Instâncias superiores, que alguns autores, equivocadamente, na minha visão, acabam mencionando que constituiriam terceiro e quarto grau de jurisdição. Vocês podem até ver isso em algum livro de doutrina, que o STJ seria a terceira jurisdição, tá? Terceiro grau, e o STF o quarto grau. Não é isso. Isso não existe, é um mito, tá? Nós temos duplo grau de jurisdição, instância e colegiado, o que o STF e o STJ desempenham e ao lado o TST, para quem já gosta e já atua no processo trabalhista. Eles desempenham funções especiais, funções extraordinárias, funções de unidade do direito, não esqueçam dessa expressão. Unificação de uma pauta, de um precedente, de firmar teses, de uma carga interpretativa da matéria de direito. E quando eu digo isso, por favor, me entendam. Interpretar matéria de direito não significa dizer que a questão de direito não está vinculada a fato. Que a gente fica com uma ideia na cabeça, os ministros do STJ e os ministros do STF, ainda mais quando a gente está na faculdade, que a gente pensa nos tribunais superiores, eles vão decidir uma causa hoje e recurso especial extraordinário, ou o TST vai discutir lá os ministros no Tribunal Superior do Trabalho, é uma causa de direito que não envolve fatos. Claro que o fato é a essência do mundo da vida, do mundo do direito. O que a gente vai discutir é que não é o fato em si. Não vai discutir a briga de cachorro, a briga de vizinho, não vai discutir o problema em si do não pagamento do contrato. Agora, vai discutir, por exemplo, olhem só, o contrato, existe alguma cláusula ilegal? Existe uma cláusula inconstitucional? O problema da dispensa foi discriminatória? Olha, o Tribunal Superior do Trabalho, para gerar a necessidade de uma interpretação, e para interpretar aquela dispensa discriminatória, acaba entrando em algum fato. Entendido? Para incluir a questão da discussão de um debate no Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade, também tem que verificar na inconstitucionalidade o que é que está ali por debaixo. Mas não vai discutir em si o fato. O fato ampara, ele está ali, olha, colado. Mas o que a gente vai ter a discussão é sobre aquela carga interpretativa e a discussão do precedente da tese jurídica. Esse é o sistema atual. Percebam, o Brasil sempre caminhou com um duplo sistema de constitucionalidade. A inconstitucionalidade incide, entretanto, que é desde o juiz de primeira instância, que pode arguir na inconstitucionalidade,
e a inconstitucionalidade de carga abstrata, que é do Supremo Tribunal Federal. E sempre se trabalhou também com a possibilidade de ir caminhando para alcançar o Superior Tribunal de Justiça e ele fazer o crivo de legalidade, o crivo de violações de uma ordem e um sistema de legalidade geral. Agora, o que eu quero dizer para vocês, e o TST também, de um crivo de legalidade trabalhista na sua matéria especial específica. O que é que eu quero dizer para vocês? Que esses crivos, essas situações, primeiro, elas não estão desamparadas do fato, que a gente não vai discutir o fato em si. Ah, o João brigou mesmo com o Antônio na briga do vizinho? Não. O direito de vizinhança, na sua Constituição, obedeceu o parâmetro de legalidade? Opa! Olhem como o argumento já mudou de figura, aí eu posso vir a ter alguma questão de discussão na STJ. Por que essas cortes se especializaram? Para quê? Claro, por causa da sobrecarga. Então, o que eu tenho que discutir de fato tem que ser duplo grau. Tem que ser juiz e tribunal. Juiz e TRT. Problema do contrato, a rescisão, as férias, 13º, não sei o quê, houve a discriminação, mas aí, se essa discriminação chega uma pauta de uma ordem de violação tal, de uma ordem de ilegalidade tal, aí eu tenho um tribunal superior. Outro exemplo. Eu sou servidora temporária. Aí eu vou discutir lá que o Estado não me pagou a verba tal XY, mas aí eu vou para o tribunal e além da verba tal XY, ainda estou discutindo a ilegalidade ou legalidade da minha dispensa. O que era o meu vínculo, se o meu vínculo era temporário ou não, de acordo com aquela lei estadual, se eu não devia ser efetivada. Aí isso já é um juízo. Será que o agente político que produziu aquela legislação de trabalho temporário agiu sobre um juízo de legalidade? Olhem como a pergunta se tornou mais complexa, mais especializada. Aí cabe que juízo? Recurso especial. E será que foi ou não inconstitucional a atitude dele? Recurso extraordinário. Então, qual é a função do recurso especial, do recurso extraordinário e do recurso de revista para o sistema trabalhista? É de um juízo de legalidade ou inconstitucionalidade, tá? Ou constitucionalidade. As funções não estão no CPC. Isso que eu quero deixar claro hoje no encontro de vocês, que a gente já está concluindo. Eu tenho que partir nessas aulas da Constituição. Então, quando a gente vai falar aqui, agora observem aí que eu estou começando o texto. O recurso especial que é julgado pelo STJ, qual é o primeiro artigo que eu estou colocando aqui? Olha aí que eu marquei. 105, inciso 3 da Constituição. Eu não vou começar estudando o CPC. A pauta é do legislador constituinte, porque foi um recurso totalmente especializado de um respeito às leis do país, que criou um tribunal para observar esse juízo de legalidade. E o que a Samanta se preocupou ainda há pouco, quem é que vai dar a coisa julgada nessa matéria? Quem é que vai dar a coisa julgada na matéria de legalidade? O STJ. Quem é que vai dizer a matéria de constitucionalidade e dar a última palavra? O STF. Porque o Brasil não adotou o padrão de coisa julgada administrativa. Ou seja, a última instância, a última palavra, melhor dizendo, eu prefiro essa expressão, não é a última instância, é a última palavra, dentro de um perfil de trânsito em julgado do Poder Judiciário. Então, eu tenho as 3 esferas de poder, cada qual dentro da sua programação, executivo, legislativo e judiciário. E o judiciário, com a carga interpretativa dentro do juízo de legalidade e constitucionalidade, é ele que diz a palavra final. É diferente do sistema francês. É diferente de outros sistemas no mundo, que eles têm uma pauta administrativa dentro de uma vinculação e eles têm uma pauta judicante. A nossa pauta judicante é que diz e entra o perfil. Por isso que eu falei que o precedente hoje, ele vincula, inclusive, a administração.
Então, o precedente do Supremo Tribunal Federal vincula os órgãos administrativos. Então vai vincular o Ministério Público, vai vincular o TJ, vai vincular secretarias, vai vincular governador, vai vincular prefeito, vai vincular. A ideia é essa, é de uma isonomia, todo mundo na horizontalidade. Acabou aquela loteria, eu ganhei, o João perdeu, a Samanta ganhou pela metade, o outro ganhou 3/4, o outro ganhou 2/4. Vocês já imaginaram eu chegar em uma aula e dizer assim, olha, a primeira turma do STJ decide essa matéria assim, a segunda turma Y, a terceira X e a quarta Z. Professor, o que fazer? Vocês ficarem aí se enganando com a bola de cristal para que turma vocês vão ter sucesso no recurso especial. Acabou essa jurisprudência lotérica, outro termo, defensiva. Eu ficava me defendendo, eu ficava catando. Eu vou catar a decisão lá do Tribunal de Minas Gerais, eu vou catar a decisão lá do Tribunal de São Paulo, eu vou catar a decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul, os tribunais mais avançados, Rio Grande do Sul, Paraná, para começar a loteria esportiva, para ver onde eu vou ter sucesso. Acabou. Então, a ideia de um padrão horizontal, de identidade das causas, e essa parametrização, essa simetria, vem com o órgão superior. Se for na jurisdição Pará, quem é? O TJE Pará. Se for no último recurso, quem é? Juízo de legalidade, STJ. Se for na jurisdição trabalhista, TST, que está no mesmo nível do STJ, tá? Olha aqui, mesmo nível. Mesmo nível. Só que um é para matéria comum e o outro é para matéria trabalhista. E acima, no juízo de constitucionalidade, STF. Morreu a questão. Então, é a visa atrativa. Atraiu a necessidade de firmar uma tese, de firmar um precedente, de enfrentamento de uma questão de legalidade. Legalidade especial trabalhista, TST. Legalidade geral comum, STJ. Inconstitucionalidade ou constitucionalidade, STF. Morreu. Então, a ideia de se passar uma unidade do direito proporcionada pelos tribunais superiores. E essa unidade do direito tendendo a 2 valores. Quais são os valores? Isonomia e segurança jurídica. Então, por exemplo, se qualquer estrangeiro, um italiano, um alemão, um australiano, seja lá quem for, vier aqui no Brasil, aí ele vai dizer, olha, já foi decidida a demanda e eu já sei que eles se entenderam e foi interpretado dessa maneira. Professor, ainda não é assim. Claro, meus caros, isso não é um trabalho que o CPC nos legou agora, de aproximação de common law, que a gente consiga fazer em 1 ano, 2 anos. Nós temos mais de 100 milhões de processos, isso é gradativamente, vão sendo firmadas as teses, nós vamos ter a ponderação de valores, os juízos de legalidade, legalidade especial, de constitucionalidade e inconstitucionalidade vão sendo firmados. Naquelas relações de consumo, naquelas relações trabalhistas, naquelas relações com problemas de concessionários, estou falando dos grandes litigantes, tá? São as concessionárias de serviço público, dos bancos, mas as questões vão sendo firmadas. E, inclusive, algumas chegando a tal ponto de carga interpretativa, às vezes até unanimidade no Supremo Tribunal Federal, ou no STJ, de um órgão especial, que elas se tornam uma súmula vinculante quando adquirem o quórum. E que eu ainda tenho o efeito erga omnes, e que eu ainda tenho o efeito vinculante, e que eu ainda vou ter a objetivação dessas questões para o Brasil inteiro. Tá? Então, são temas que vocês não podem se furtar, hoje são de extrema importância, e mais ainda, vocês precisam sedimentar todas essas noções e adquirir hábitos saudáveis. Quais são os hábitos saudáveis? Leitura de temas repetitivos do STJ, leitura de repercussão geral e temas repetitivos do STF, saber, no mínimo, as discussões. Professora, a senhora sabe tudo? Claro que não. Nós sabemos que o nosso dia só tem 24 horas, mas vocês têm que se acostumar a ter uma vivência, tá?
com os informativos do STJ, do TST, do STF, para vocês saberem as questões mais delicadas, as razões de decidir desses tribunais. Porque qual é o papel? Porque, olha, dizer o procedimento para vocês, eu digo aqui em 5 minutos. Os dois têm 15 dias de prazo, os dois são endereçados para presidente ou vice-presidente do tribunal, os dois vocês têm requisitos específicos, que são esse pré-questionamento que eu falei ainda há pouco. Eu tenho que apresentar para o Supremo Tribunal Federal a repercussão geral. Por TST é a questão da transcendência, que eu vou falar um pouquinho, e para o STJ para demonstrar a relevância de despertar a função do STJ. Então, se for assim no genericão, só de um procedimento, vocês têm que entender como é a manobra para a gente alcançar as cortes superiores. Se vocês me perguntarem como o Ministério Público, ou como fui procuradora do Estado advogada, é difícil conseguir, no filtro, a admissibilidade. É muito difícil. Por exemplo, no recurso de revista agora do seu trabalho, eu diria para vocês, se o do STJ e do STF está numa casa lá dos seus 18%, 20%, do TST está menor que isso. O TST é mais difícil ainda, porque tem requisitos extremamente específicos que vocês vão estudar, tá? Então, não é fácil fazer recurso de revista, recurso especial e recurso extraordinário. Eles são recursos extremamente técnicos, tá? E a técnica dele, não é o problema do prazo, não é o endereçamento, que isso é rápido. Isso é um genericão que eu coloco aqui uma peça, eu digo para vocês, olha, tá vendo? Está endereçado aqui para o presidente, para o vice-presidente, ele tem 15 dias, eu tenho problema de custas, porte de remessa e de retorno, hoje nem mais por causa do PJE, já vai o endereçamento direto, eletrônico, só se for processo físico. Isso eu já estou falando até agora. É fácil demais. O problema é qual é o papel, o que é que eu tenho que demonstrar no sentido da relevância, da repercussão. O que é que tem intrínseco nessa ofensa? Ofensa a quê? A Constituição, recurso extraordinário. Como é que eu vou pautar essa ofensa constitucional? Como é que eu vou pautar a ofensa à legalidade, às leis? E vocês têm os exemplos, inclusive agora, de milhares de situações, de discussões da própria Lava Jato, de juízos e juízes que estão sendo produzidos dentro de discussões pautadas, de delações premiadas, de discussões de leis federais que estão aí na ordem do dia. Então, a gente precisa, no mínimo, acompanhar. De juízos de improbidade, tá? Maravilhoso de discussões. Então, vocês têm que acompanhar esses informativos do STF e do STJ. Essa era a minha breve exposição de hoje. Então, eu vou depois perguntar para a Lu se a gente vai ter uma aulinha aí, uma possibilidade de uma quarta ou algum outro horário. Se não tiver, tudo bem. Semana que vem, ela até me passou agoniada, porque eu tinha jogado lá no CIGA que hoje teria prova, mas quando eu não vou conseguir, eu peço só a compreensão de vocês por tudo aí que eu passei. Ainda estou realmente passando um pouquinho aqui, mas, claro, uma versão bem light agora, de tudo que a gente já passou, que eu tive esse problema pessoal. Eu até pensei em entrar em licença, até meu marido disse, não, eu acho melhor entrar de licença. Eles já pensaram em entrar de licença e largar a turma de vocês? Que professor quer assumir em pandemia? Então, eu prefiro gravar 2 aulas. E aí, a de hoje, já com ED, a gente não está tão mal no programa, a gente tem que tentar conseguir até dia 24, no máximo até final de junho, para eu poder lançar as notas. E aí a gente dá esse empurrãozinho agora, sem atropelos à matéria, eu não vou correr. Vocês viram que eu fiz uma gravação de 1 hora e pouco, do agravo de instrumento procedimental, que a gente tinha acompanhado com o João, que foi ótima exposição, depois o agravo interno, hoje o ED, estamos começando a tatear o recurso especial extraordinário, que a ideia não é essa, e depois os precedentes, tá? Que aí a gente termina o programa com tranquilidade. Então, a ideia é essa. Ok, meus caros?
Então, aí eu fico aguardando. A Lu hoje entrou atrasada. Depois preciso saber o que aconteceu com a representante. E a gente vê como é que vai fazer da melhor forma. Tudo bem? Olha, a Lu já está me ajudando aqui. Temos horário. Não sei se vocês gostaram da ideia, mas ela já disse que tem horário. Tá bom? Então, a gente fica assim, provavelmente deve ser aí um outro horáriozinho. Quem não teve condições de assistir, por favor, vejam depois essa aula, porque é muito importante. E aí, vamos retomando a nossa vidinha, tá?